Boa tarde. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal inicia sua jornada para a pesquisa e o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial no processo de execução fiscal. Um projeto grandioso para o Distrito Federal e para o Brasil, para a advocacia pública e privada e para o judiciário. Um passo importante na aplicação da inteligência artificial no setor público brasileiro. Nessa sentada, serão esclarecidos os principais pontos do nosso projeto e registrados os aspectos de maior relevância para alcançarmos os resultados pretendidos. O aperfeiçoamento do serviço público e a otimização da capacidade do trabalho humano. Compõem a mesa de abertura desta audiência pública a Procuradora-Geral do Distrito Federal, doutora Ludmila Lavocá Galvão Vieira de Carvalho. A segunda vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desembargadora Sandra de Santos, que nesta ocasião representa o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desembargador Romeu Gonzaga Neiva. O juiz federal Itagiba Catapreta Neto. A juíza auxiliar da presidência do CNJ, Lívia Pérez. O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, Gilvan Máximo. E o diretor-presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, Alessandro França Dantas. Nesse momento, passo a palavra ao diretor-presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, senhor Alessandro França Dantas. Quero congratular essa iniciativa da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na figura do também saúdo os meus companheiros de mesa, a desembargadora Sandra de Santos, o juiz Itagiba Catapreta, a juíza Lívia Pérez, o meu companheiro e amigo secretário Gilvan Máximo. Essa jornada, na verdade, esse passo que a gente dá hoje, ele começou a ser construído há cerca de um ano atrás, quando nós chegamos aqui na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com um mandato muito claro do governador e do secretário de ressignificar a Fundação de Apoio à Pesquisa. Tradicionalmente, havia um desequilíbrio muito grande entre os três tradicionais eixos da inovação, que é a academia, o setor produtivo e o setor público. E a ideia e a ordem, na verdade, era que a gente restabelecesse esse equilíbrio. E, como uma das formas de se restabelecer esse equilíbrio, nós construímos esse programa que a gente batizou Desafio DF. E qual que era o diagnóstico? O diagnóstico era que a academia tinha muito a oferecer à sociedade brasiliense, atendendo às demandas dos órgãos do governo do Distrito Federal. E esse processo havia sido muito pouco ativado. Então, a gente começou a fazer uma investigação de como que a gente poderia atuar nesse sentido. Fizemos alguns ensaios, já temos alguns projetos contratados, mas chegamos à conclusão que o processo mais democrático, mais transparente, seria o lançamento de um edital e um chamamento aos órgãos do Distrito Federal para que nos encaminhassem aqueles que eram seus desafios, cuja superação seria dada com a aplicação de ciência e do desenvolvimento tecnológico. É com grande satisfação que a gente acolheu hoje cerca de 80 demandas dessas, sendo que uma das primeiras foi a formulada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Ou seja, a gente vem trabalhando há cerca de 8 meses para chegar no ponto onde a gente está, né? Tanto a Procuradoria pelo seu lado, se organizando, se instrumentalizando, para que entendesse como, dentro de uma instituição governamental,
um projeto de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico possa transcorrer da forma mais efetiva possível, quanto nós aqui da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, em criar os instrumentos que permitam a contratação desses projetos. Pois bem, que ponto a gente está hoje do lado da FAP? Né? Nós lançaremos nos próximos dias o edital que traz as regras gerais para os chamamentos específicos de cada um dos projetos. As necessidades da Procuradoria-Geral estarão contempladas em um desses chamamentos específicos. Né? Esse edital é um pouco diferente dos editais tradicionais da FAP. Por quê? Porque a gente pretende que, além do desenvolvimento, da descoberta, da evolução do conhecimento científico e tecnológico, que esses projetos de pesquisa deixem para as instituições um legado, ferramentas práticas que possam ser aplicadas em problemas concretos. No caso aqui de hoje, é que a gente vai discutir da execução fiscal. Né? Nesse sentido, nós teremos alguns atores diferenciados dentro desse edital, não só o proponente, não só os núcleos de pesquisa, como também as instituições executoras, que farão a gestão financeira e a gestão operacional desses projetos. Essas instituições executoras são ou fundações de apoio, ou ICTs, ou organizações de sociedade civil, que o próprio proponente do projeto de pesquisa poderá indicar no seu projeto, na sua proposição. O processo seletivo se dará em 3 etapas, né? Uma primeira etapa, uma etapa de habilitação, que é uma de verificação de documentação, verificação da qualidade, da qualificação acadêmica e qualificação técnica dos proponentes. Uma segunda etapa, feita por consultores ad hoc, onde serão feitos pareceres que incluirão os aspectos do mérito científico-técnico, da composição da equipe, da capacidade de execução da equipe e da economicidade da proposta. E, por fim, será feito um comitê de avaliação com membros do GDF, da FAP e do órgão demandante para selecionar a pesquisa que mais se aproxima das necessidades do órgão demandante especificamente. Né? Dentro desse processo, será possível os ajustes das propostas, né? E para que a gente tenha, ao final, um plano de trabalho sólido, com entregáveis concretos e bem previsíveis. Como eu falei, o edital, trazendo essas regras gerais, será publicado nos próximos dias, e a partir dos elementos dessa conversa de hoje, a gente construirá o chamamento específico da PGDF, que conterá não só as necessidades do projeto, aqui de execução fiscal, como o próprio cronograma e os recursos financeiros. Mais uma vez, eu quero parabenizar o trabalho feito pela PGDF, a parceria que foi construída no decorrer desses meses, e desejar a todos agora uma boa tarde de trabalho. Muito obrigado. Obrigada, presidente Alessandro Dantas. Aproveitamos para registrar a presença do juiz da Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, Dr. Waves Weber. Agora passa a palavra ao senhor secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, Gilvan Máximo. Secretário, o seu microfone, por favor. Oi. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a doutora Ludmila Galvão, a nossa procuradora-geral do Distrito Federal. Quero cumprimentar também a presidente do Grupo de Trabalho de Inteligência Artificial da Procuradoria do DF, doutora Isabela Frota Mello.
cumprimentar o diretor-presidente da FAP, doutor Alessandro França Dantas, cumprimentar o nosso amigo, o doutor juiz federal, doutor Itagiba Cata Preta Neto, cumprimentar também a doutora a juíza, doutora que é auxiliar da presidência do CNJ, Lívia Pérez, a desembargadora do TJ, doutora Sandra Santos. É um prazer para mim participar dessa audiência online para discutir o projeto estratégico de inteligência artificial de execução fiscal. As soluções de inteligência artificial têm grande potencial para ajudar o mundo jurídico. Esse projeto pode facilitar a recuperação de créditos tributários e não tributários do Distrito Federal cobrados pela PGDF. A inteligência artificial pode automatizar processos de atendimento e, com isso, ampliar a capacidade operacional da PGDF. A inteligência artificial pode ajudar na cobrança administrativa e judicial dos créditos inscritos em dívida ativa do Distrito Federal. Estamos falando de valores de cerca de 33 bilhões a serem recebidos. Será possível ainda reduzir o tempo necessário para os processos serem baixados na Justiça. Esse projeto vai possibilitar a modernização dos recursos computacionais e soluções tecnológicas da PGDF. Em resumo, a inteligência artificial é capaz de fazer a leitura de peças jurídicas, a identificação de fases processuais, a comparação de dados para tomada de decisão, a automatização de várias atividades. A missão da SECT/FAP é justamente de promover a inovação na sociedade e no governo. A nossa equipe, doutora Ludmila Galvão, está e estará sempre à disposição da senhora, à disposição do nosso juiz Itagiba Cata Preta, da nossa desembargadora Sandra de Santos. A Secretaria de Ciência e Tecnologia, quem manda aqui são os senhores e senhoras, são os doutores. Nós temos uma honra e uma satisfação imensa de poder estar colaborando nesse processo. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário, pelas palavras. Ouviremos agora a juíza auxiliar da presidência do CNJ, doutora Lívia Pérez. Estão me escutando bem? Bem, eu queria saudar a todos os integrantes da mesa, na pessoa da Procuradora-Geral do Distrito Federal, doutora Ludmila Galvão, agradecida de ter recebido esse convite, de estar aqui nessa audiência para compartilhar de uma discussão que também já está sendo tratada e acompanhada no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. E também eu queria deixar expressa todos os parabéns pela iniciativa do Distrito Federal, através de sua Procuradoria, de se buscar uma melhoria nesse processo de execução fiscal. Um processo que nós sabemos que é um processo moroso e que, a par de se gerar um entrave no âmbito do Poder Judiciário, ele precisa ser visto de outro enfoque, que é a recuperação do crédito, que é de importância de todos os entes da federação. Eu pediria licença para mostrar, para comparar com o J voltado à execução fiscal, que é na mesma linha do que vocês estão buscando na Procuradoria, que é um projeto de automação e governança com algumas fases que já estão em desenvolvimento. É uma apresentação rápida, mas para demonstrar que eu acho que está tudo convergindo para o mesmo fim, que é vamos otimizar nossa atuação dentro do Poder Judiciário, o que a gente pode fazer para melhorar a tramitação processual, ao mesmo tempo que o ente político ele vai buscar, o ente político administrativo, que vai lidar com o executivo fiscal, ele vai buscar
a melhor recuperabilidade do seu crédito. Está sendo colocada a apresentação. Pode passar a próxima, Riane. Então, o acervo, o olhar para a execução fiscal, ele tem de uma importância inafastável diante do que ele representa no âmbito do Poder Judiciário. Então, esse é um olhar do Poder Judiciário. Ele representa, hoje, as execuções fiscais, elas estão representando quase 40% do acervo total, que está girando em torno de 78,7 milhões de processos, e a execução fiscal ela está representando cerca de 40%. É o Estado e a administração provocando o Estado juiz para a cobrança dos créditos e em quase 50% de toda a demanda do judiciário. Pode passar o próximo. A taxa de congestionamento, como eu falava, o executivo fiscal ele tem uma grande representatividade na taxa de congestionamento do Poder Judiciário, porque ele está gerando hoje, vocês podem perceber aqui no gráfico, já houve um decréscimo, mas ele está gerando hoje em torno de 89,73%. Hoje que eu falo são dados de 2019, ano base 2018, que foi o relatório de Justiça em número 2019, mas que foi fechado no ano de 2018. Então, 2019 ainda não findou a aferição. Nesse contexto, a gente também não pode esquecer o quantitativo de processos novos que estão entrando dentro dessa classe de executivos fiscais. Hoje, vocês podem ver que são 3 níveis essas 3 linhas são Justiça Federal, Justiça Estadual e Justiça do Trabalho. A Justiça Federal, a Justiça Estadual é o maior número, com um decréscimo de processos novos, na verdade, em todos os segmentos de justiça, está havendo um decréscimo, isso é um fator que está representando uma atuação extrajudicial, uma maior atuação das procuradorias nesse exame do crédito e para analisar a melhor estratégia de cobrança com foco na recuperabilidade. Os processos baixados, eles vêm subindo, de uma certa forma também, na Justiça Estadual, na Justiça Federal e na Trabalhista. Os pendentes, eles estão, então, entre os processos novos, os processos baixados, a gente tem que ver também o acervo que se mantém no Poder Judiciário. Então, é um quantitativo muito relevante, tá? Dentro daquele percentual que foi colocado, os 40%, 78 milhões, está com mais de 30 milhões de processos pendentes de execução fiscal. Então, na próxima tela, aqui apresenta, nesse slide aqui, seria o número de processos, a consolidação dos executivos fiscais, nesses anos de 2016 a 2018, o que é pendente, o que são processos baixados, que são processos novos. No âmbito do CNJ, o projeto que está em andamento, que é um processo de automação, tem processo de automação e governança, hoje ele já está bem encaminhado no sentido de que houve uma constituição de um grupo de trabalho para discutir um fluxo processual automatizado no PJE, e a fase que nós estamos, esse grupo já se reuniu, já fez as deliberações cabíveis, e estamos hoje na fase de inserção do fluxo que foi discutido pelo grupo, um grupo que não era formado só por magistrados e procuradores, representantes das fazendas públicas, e esse fluxo hoje está numa etapa de inserção no PJE. Trabalha-se também, dentro desse projeto, com automação tanto do Bacenjude como o Renajude, integração dos sistemas das fazendas públicas, o PJS comunicando via API ou via API ou MI com esses sistemas. A gente não pode pensar, a gente tem que mudar, eu falo sempre isso, temos que mudar a chave, a gente não está mais hoje no mundo dos autos físicos, os autos são eletrônicos, então os sistemas devem se comunicar. Então, todo o trabalho do CNJ,
é nesse sentido de comunicação de sistema. Está trabalhando com uma CDA estruturada e o AR digital também está nesse contexto. Dentro do Bacen-Jude, tratando de Bacen-Jude, já está o robô, ele já está finalizado. Esse robô ele já está hoje em fase de teste em alguns tribunais, e ele vai significar a vantagem dessa funcionalidade porque vai ser possível minutar as ordens de bloqueio no próprio PJE. Então, é uma interligação do PJE com o Bacen-Jude, mas no sentido de facilitar a vida do usuário e sempre pensando no quantitativo. A gente está trabalhando com quantidade de processo, então, o que se puder automatizar, melhor, e nesse fluxo também vem uma automação do próprio resultado da consulta obtida no Bacen-Jude. Se o bloqueio foi frutífero, se não, então isso é possível, isso já está programado para vir a certidão e para se pensar no melhor fluxo dentro de cada tribunal, que aí vai ser, isso é uma questão do tribunal. Mesma coisa, o Renajude também já está com o robô finalizado, o que falta é apenas uma liberação, mas pelo SERPRO. Então, no âmbito do CNJ, essa API já está construída. O AR digital também, a gente está trabalhando em cima disso, e já vamos começar, agora no mês de junho, já começa a fase de teste para o AR digital, que é o envio automático dos dados aos correios pelo fluxo do PJE, para que o processo receba metadados e também pensemos na automação de fluxo. Bem, eu acho que toda essa inovação em termos de automação, depois pensando, qual é o foco do projeto de vocês, da inteligência artificial, é uma forma da gente otimizar o nosso trabalho. Acho que a gente não pode hoje renegar que a automação chegou e ela precisa ser aproveitada da melhor forma, principalmente em processos como de execução fiscal, que a gente sabe que é um processo que tem um grande volume e tem muitos atos que são repetidos e que a gente pode automatizar. Enfim, para melhorar a tramitação processual, logo vai melhorar a prestação jurisdicional como e bem para as fazendas, pensando sempre na melhor forma de recuperabilidade do crédito fiscal. Eu agradeço muitíssimo o convite de participar dessa audiência, me coloco à disposição e renovo os parabéns à Procuradoria-Geral da Justiça Federal. Obrigada, doutora Pérez, pelas palavras. Registro o agradecimento, registro também a presença do senhor Renato Mandaliti, da empresa Fint. Se pronuncia neste momento o senhor juiz federal Itagiba Cata Preta Neto. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Espero que sim. Eu vejo tantos amigos, colegas e parceiros nessa mesa que eu poderia ficar aqui todo o meu tempo me dirigindo a cada um e com palavras de agradecimento a todos. Mas eu vou me permitir cumprimentar e saudar a todos nas pessoas da doutora Ludmila Galvão e Isabela, a quem eu peço a gentileza, a vênia, para chamar de ainda minhas colegas. Eu já saí da Procuradoria há quase 25 anos, mas tenho muito orgulho dessa instituição que eu considero minha ainda. Muito bem. E, em primeiro lugar, parabenizá-las pela iniciativa, pelo descortino que tem de levar também a Procuradoria nesse passo para a sociedade 5.0. Essa sociedade 5.0 que a gente ouve falar, que a gente não entende muito bem o que é, mas nada mais é do que uma sociedade que é auxiliada, uma sociedade que tem como base de conforto, de evolução, justamente o uso da tecnologia. Isso, para nós, no mundo jurídico,
é uma coisa aparentemente complicada, pois o nosso raciocínio, a nossa maneira de ser, nossa maneira de pensar, ela é do século XIX, ela é da época de um raciocínio histórico, é o raciocínio de Karl Marx com o comunismo histórico, é o raciocínio de Freud com os traumas de infância, as experiências que a pessoa traz da vida que formariam a sua personalidade, Darwin com o evolucionismo, e assim também nós, no mundo jurídico, nós trabalhamos com fatos passados e com normas que foram editadas, normas que foram postas também no passado. E nós hoje vivemos numa sociedade que é uma sociedade tecnológica, é um mundo de um pensamento tecnológico, um mundo que quer saber o que fazer, o que é necessário fazer, o que é necessário para fazer. E, nesse sentido, eu acho que a inteligência artificial ela pode ser de grande auxílio para o Poder Judiciário, para todos os operadores do direito, porque os fatos, aquilo que aconteceu, e as normas que também já foram postas, nada mais são do que dados. Dados que podem ser trabalhados, que podem ser utilizados num algoritmo que nos ofereça, aí sim, não uma solução pronta, não é o juiz robô, mas nos ofereçam os subsídios de forma rápida, de forma eficiente, para que nós possamos, aí sim, fazer o trabalho que é do ser humano, o trabalho que exige empatia, que exige que alguém, um ser humano de carne e osso, se coloque no lugar do seu semelhante para, então, oferecer uma solução prática. O bem da vida que aquele ser humano, que aquela pessoa, que aquele que nós chamamos de jurisdicionado, vem a nós pedir. Muito bem. Todas as iniciativas nesse sentido, em direção a ferramentas de inteligência artificial que possam nos poupar esse trabalho de revisão do passado, que possam nos oferecer essa riqueza já estruturada para que nós possamos fazer efetivamente o trabalho que de nós é esperado, que é o trabalho de empatia, de oferecer uma solução prática para o nosso jurisdicionado. Todas essas iniciativas merecem todos os nossos aplausos, todos os nossos esforços de nós que estamos envolvidos com o mundo jurídico. Nesse sentido, nós nos aproximamos, nós da Justiça Federal, do Distrito Federal e também do Amapá, de toda a primeira região e o próprio Conselho Nacional de Justiça, nos aproximamos da Procuradoria do Distrito Federal, porque é uma iniciativa que já está alguns passos à frente. E nós queremos aderir a isso, nós queremos colaborar e também receber a colaboração de vocês. Muito obrigado a todos e estamos aqui. Doutor Itagiba, um agradecimento afetuoso às suas palavras. Com a palavra agora, a segunda vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desembargadora Sandra de Santos. Estão me ouvindo bem? Ou não? Boa tarde, excelentíssima senhora Procuradora-Geral do Distrito Federal, doutora Ludmila Lavocá Galvão Vieira de Carvalho, na pessoa de quem cumprimento os demais componentes da mesa. É com grande satisfação que participo dessa audiência pública sobre o projeto estratégico de inteligência artificial para execução fiscal. A modernização tecnológica do Poder Judiciário pátrio, no exercício de sua missão, proporciona facilidades aos usuários, colaboradores, servidores e magistrados envolvidos, objetivando a melhor prestação jurisdicional, inclusive com a celeridade dos processos judiciais e dos procedimentos administrativos. Atualmente, essa modernização é imprescindível diante dos novos desafios que se apresentam à justiça de nosso país. O alto volume de ações judiciais e a limitação da força de trabalho disponível, em virtude das
deficiências do orçamento, demandam uma melhoria tecnológica das rotinas cartorárias, a racionalização dos processos humanos e o aperfeiçoamento da gestão. No âmbito do Distrito Federal, especificamente, a realidade da VEF, Vara de Execução Fiscal, reflete bem a necessidade de modernização dos processos e rotinas, a fim de possibilitar o adequado tratamento da enorme demanda de trabalho. A VEF possui hoje um acervo de mais de 250 mil feitos em tramitação, o que representa aproximadamente 31% de todo o acervo em tramitação no primeiro grau de jurisdição do TJ-DFT. Em contrapartida, a unidade conta com 1,2% da força de trabalho do primeiro grau, quantitativo insuficiente ao atendimento da demanda nos moldes do trabalho hoje desenvolvido. A taxa de congestionamento da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal atinge hoje espantosos 98,6%. Nesse cenário, dentre as inovações tecnológicas possíveis, a aplicação da inteligência artificial às rotinas de trabalho da VEF mostra-se de cabal importância para a entrega efetiva da prestação jurisdicional, eis que enfrentaria o impacto negativo causado pela disparidade entre o acervo e a força de trabalho, o que permitiria a movimentação dos processos. Para exemplificar o quão importante e relevante se mostra, oportuno registrar a previsão de que há cerca de 100 mil pedidos de desistência de processos por parte da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Via de regra, para o arquivamento desses feitos, seria necessária a juntada da petição ao processo, a prolação obrigatória, a publicação da decisão e o registro do andamento final. O tratamento desse volume de pedidos, conforme a rotina atual, consumiria grande parte da força de trabalho da unidade, o que contribuiria para a expressiva taxa de funcionamento da vara. A criação de uma rotina automatizada para o trâmite de escrito traria celeridade processual e permitiria. Desembargadora, o seu microfone foi cortado. Ainda não, desembargadora. Não? Agora sim. Voltei. Agora eu não sei onde eu parei. Mas vamos voltar. Que o arquivamento dos feitos, para o arquivamento desses 100 mil pedidos de desistência, seria necessária a juntada da petição, a prolação da sentença, a publicação e o registro. O tratamento desse volume de pedidos, conforme a rotina atual, consumiria grande parte da força de trabalho da unidade, o que contribuiria para a expressiva taxa de congestionamento da vara. A criação de uma rotina automatizada para o trâmite traria celeridade processual e permitiria que os recursos humanos fossem utilizados nos processos que realmente demandam tratamento individual. Diante de desafios semelhantes, iniciamos agora a presente audiência pública para discutir, dirimir dúvidas e ouvir opiniões sobre o projeto estratégico de inteligência artificial no âmbito da execução fiscal, a fim de atingir o objetivo de tornar a prestação jurisdicional cada vez mais célere e eficiente. O tema converge com as ações previstas pelo Tribunal de Justiça para a modernização da Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal. Eu agradeço o convite e uma boa tarde a todos. Muito obrigada, desembargadora Sandra dos Santos, pelas palavras. Gostaria de registrar que, entre os público inscrito, temos representantes da Advocacia Geral da União, Assembleia Legislativa de Alagoas, Câmara dos Deputados, Controladoria Geral do DF, Procuradoria Geral do Estado de Alagoas, Procuradoria Geral do Estado de Goiás,
Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso, Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, Procuradoria-Geral do Estado do Acre, Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Procuradoria-Geral do Estado de Tocantins e Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa. Contamos também com o Tribunal de Contas do Distrito Federal, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal Regional Federal da Primeira Região e Tribunal Superior do Trabalho. Agora, a Procuradora-Geral do Distrito Federal, doutora Ludmila Lavocá Galvão Vieira de Carvalho, fará as suas considerações. Excelentíssima senhora, segunda vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desembargadora Sandra de Santos, excelentíssimo senhor secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, Gilvan Máximo, excelentíssima juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, doutora Lívia Pérez, excelentíssimo juiz federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, doutor Itagiba Catapreta Neto, excelentíssimo senhor juiz de direito, doutor Weber Cavalcante, excelentíssimo senhor diretor-presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, Alessandro Dantas, excelentíssima senhora presidente do GT Inteligência Artificial e Ciência de Dados da Procuradoria do Distrito Federal, doutora Isabela Frota, senhores magistrados, membros do Ministério Público, procuradores de estados e do Distrito Federal, advogados, servidores públicos, senhoras e senhores. Minhas primeiras palavras são de agradecimento pela presença de vossas excelências nessa audiência pública online, com o objetivo de informar, discutir e analisar o projeto de inteligência artificial em execução fiscal da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Faz-se mistério ressaltar que a Procuradoria tem como visão ser referência até 2025 em resolutibilidade judicial e redução da litigiosidade. São pontos focais para a nossa Casa Jurídica, a desjudicialização e o apoio ao Poder Judiciário brasileiro. Resta insofismável a necessidade da utilização de novas tecnologias digitais para se alcançar os objetivos pretendidos, com a adoção de soluções inéditas, como o uso da inteligência artificial. Importante destacar que a utilização da inteligência artificial não significa que o ser humano será substituído pela máquina. Isso não acontecerá de forma alguma, pois somente o ser humano é capaz de criar e inventar os programas que serão utilizados pelos computadores. Com efeito, os robôs só poderão realizar as tarefas previamente realizadas e idealizadas pelo ser humano. É indiscutível que, para a concretização do princípio da razoável duração do processo, o uso da inteligência artificial é primordial. Todos os avanços tecnológicos devem ser utilizados em benefício dos usuários da justiça, objetivando a promoção da segurança jurídica e a entrega de uma prestação jurisdicional célere, efetiva e eficiente para o cidadão. O investimento realizado em tecnologia pelo poder público gera economia de tempo e economia de custo. Produz-se mais com menos recursos. Por essa razão, a administração pública do Distrito Federal deve buscar soluções cada vez mais inovadoras com o uso da inteligência artificial, aproveitando o nosso mais valioso recurso, que é o capital humano. A semente do projeto de inteligência artificial em execução fiscal foi lançada em 31 de maio de 2019, quando a Procuradoria-Geral do Distrito Federal depositou oficialmente seu projeto no programa Desafio DF, promovido pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal. A autoria do projeto é do procurador do Distrito Federal, Dr. Flávio Jardim, que à época ocupava o cargo de procurador-geral adjunto da Fazenda Distrital, a quem aqui faço questão de prestar publicamente minhas homenagens. A proposta de desenvolvimento de soluções computacionais que aplicassem métodos de aprendizado de máquina para auxílio na condução
e resolução dos processos de execução fiscal foi gerada e desenvolvida durante mais de um ano pelos servidores da Procuradoria sob a batuta da incansável e competente procuradora-chefe da Procuradoria Especial de Gestão, Estratégia e Inovação, doutora Isabela Frota. Os servidores e os procuradores que labutaram nesse projeto merecem aqui todos os nossos aplausos. O trabalho foi realizado de forma sistemática a partir de outubro de 2019. Em primeiro lugar, foi constituída uma equipe técnica com os nossos profissionais de tecnologia da informação para a dedicação ao projeto. Em segundo lugar, foram realizadas visitas institucionais, programadas junto aos órgãos públicos parceiros, para conhecer as experiências acerca da utilização e aplicação da inteligência artificial. Como exemplos, foram conhecidos o projeto Bem-TV, do Tribunal Superior do Trabalho, e o projeto Vitor, do Supremo Tribunal Federal. Foram mapeados, especialmente no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Distrital, os fluxos processuais e definidos os escopos do processo. O trabalho restou finalizado em 22 de maio deste ano. Em janeiro de 2020, estabelecemos contatos com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para noticiar o projeto e estabelecer produtiva atuação interinstitucional, à vista da previsão expressa de compartilhamento da solução a ser pesquisada e desenvolvida para várias execuções fiscais do Distrito Federal. Devo registrar aqui minha alegria e minha honra com a presença aqui da vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Sandra de Santos. O projeto também foi apresentado no Conselho Nacional de Justiça e também agradeço aqui a presença da doutora, a juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, a juíza Lívia Pérez. Todo o material que será aqui hoje apresentado encontra-se disponibilizado no site da Procuradoria do Distrito Federal. É importante aqui finalizar dizendo que, além desse projeto que foi apresentado perante a Fundação de Apoio à Pesquisa da FAP no ano passado, a Procuradoria também realizou em novembro de 2019 o evento GovTech do Distrito Federal, com o objetivo de fomentar o debate jurídico sobre os marcos nacional e distrital de inovação, cuja abertura coube ao excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O evento contou com a parceria da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal e com apoio também da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Registro aqui os meus agradecimentos também ao secretário Gilvan e ao presidente Alessandro Dantas. No mesmo período do ano passado, a Procuradoria do Distrito Federal participou do Hackathon Justiça Exponencial, Desmaterializar para Exponencializar, realizado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, em parceria com a Seção Judiciária do Distrito Federal, a Advocacia Geral da União e a Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal. A equipe da Procuradoria do Distrito Federal auferiu o segundo lugar na maratona de soluções tecnológicas com a proposta Certidão Legal. O evento foi de grande relevo, porque proporcionou que os caminhos dessa casa jurídica interligassem aos caminhos da Justiça Federal, na ilustrada pessoa da Sua Excelência, o juiz Itagiba Cata Preto Neto, nosso eterno procurador do Distrito Federal. Eu conclamo aqui a parceria de todos os órgãos hoje aqui presentes no enfrentamento desse tema desafiador, que é o das execuções fiscais. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ludmila Lavocá Galvão Vieira de Carvalho. Com essa fala, nós damos por encerrada a mesa de abertura da audiência pública online Inteligência Artificial em Execução Fiscal. Passaremos agora aos trabalhos técnicos. De início, vamos dar algumas orientações sobre a dinâmica dessa audiência pública online. A nossa equipe técnica e a área de negócio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, aqui representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Distrital, terá até 30 minutos para a exposição do projeto Inteligência Artificial em Execução Fiscal.
O material utilizado nesta apresentação já está disponibilizado em nosso site institucional, no endereço pg.df.gov.br/inteligência artificial. O envio de perguntas será feito por meio do chat. É preciso informar nome e e-mail para o caso de não haver tempo hábil para a resposta durante o curso desta audiência. Para otimizar o tempo, a equipe da PGDF irá selecionar as perguntas mais relevantes ou recorrentes e as responderá em primeira ordem. Após a leitura da pergunta pela equipe da PGDF, a resposta por um membro da PGFAS ou da SUTIC, o participante que formulou o questionamento terá a oportunidade de se manifestar oralmente, caso a dúvida apresentada não tenha sido ainda sanada. Para isso, será oferecido tempo de até 2 minutos. As perguntas também podem ser formuladas após a audiência, no prazo de 10 dias corridos, pelo e-mail inteligenciaartificial@pg.df.gov.br. As respostas da PGDF serão encaminhadas até o dia 26 de junho de 2020. Com a palavra, o Procurador-Chefe das Ações de Execução Fiscal, Dr. Bruno Paiva da Fonseca. Alô, boa tarde a todos. Todos me escutam? Sim. Olá, gostaria de cumprimentar nossa chefe, procuradora-geral, doutora Ludmila, desembargadora Sandra de Santos, nossa também juíza Lívia Pérez, juiz Itagiba Cata Preta, presidente da FAP, meus colegas Carlos Augusto Valenza, que está aqui também já na qualidade de procurador-geral adjunto, Dr. Weber, juiz da Vara de Execução Fiscal, e é uma satisfação poder começar introduzindo aqui a problemática, e aí não sei se vocês todos já estão com a tela aí da apresentação, né? Me parece que sim, já apareceu para mim, deve aparecer para todos aqui. Então, a minha explanação aqui ela vai ser inicialmente para apresentar o problema que esse desafio visa solucionar, tá? No âmbito da execução fiscal. Falar que isso é um resultado como foi até muito bem dito aí pela Procuradora-Geral, resultado de um trabalho desenvolvido no âmbito da PGFAS como área de negócio com o setor de tecnologia da Procuradoria do Distrito Federal, né? Nós temos aí os participantes do comitê que elaborou os artefatos e os documentos que estão anexos aí ao site e à própria apresentação do próprio link, como já foi dito aí pela doutora Isabela. Então, como foi muito bem já explanado até pela doutora Lívia, a execução fiscal é um problema que assoberba tanto o judiciário quanto as fazendas, a administração que busca a cobrança desses créditos. Nós sabemos que é a espécie de ação que mais congestiona o Poder Judiciário e do lado das procuradorias o mesmo acontece. Então, assim, o que foi o motor da busca desse auxílio da inteligência artificial foi a constatação de que havia um grande volume de execuções fiscais para movimentar tanto do lado do judiciário quanto do lado das procuradorias, que grande parte, se não a grande maioria, dos atos e petições a serem produzidas no âmbito dessas execuções são atos e petições de baixa complexidade, muitas vezes repetitivas, petições de impulso,
de extinção, de suspensão. Perdão, alguém falou alguma coisa? Ah, desculpa. Não sei se está tendo... E isso aí, de certa forma, impacta... Vocês estão ouvindo essa interferência ou sou só eu? Não sei se está tendo uma... Nós vamos mutar o microfone, doutor Bruno. Vamos já mutar agora. Perdão. Certo. E, aliado a esse grande problema das execuções fiscais, existe a nossa natural carência de mão de obra, né? Que nós verificamos que a cada dia que passa há uma redução dos quadros de servidores, e isso acaba também impactando na própria otimização e na própria alocação de recursos humanos, onde muitos servidores que têm uma qualificação elevada acabam sendo direcionados por falta de outra opção, de realmente não tem, hoje com a tecnologia que é colocada à nossa disposição, não há outra opção, de servidores com uma qualificação técnica alta, para realizar essas atividades que nós entendemos que poderiam ser objeto de uma solução via inteligência artificial. Então, isso impacta, obviamente, na morosidade, no congestionamento, no represamento de trabalho, que hoje nós verificamos. Se nós conseguimos solucionar essa questão dos atos de baixa complexidade repetitivos, que hoje demandam muito tempo do judiciário e das fazendas, isso certamente vem agregar a celeridade do processo de execução fiscal, acelerando a prestação jurisdicional tanto para as fazendas públicas quanto para o jurisdicionado eventual executado, e, inclusive, otimizando a própria recuperabilidade do crédito público, tendo em vista que quanto mais demoramos para fazer a cobrança desse crédito, menor é a probabilidade que ele seja recebido. Então, nós aqui, da área de negócio da PGFAS, eu, como na época ainda procurador-chefe das ações de execução fiscal, e a doutora Joseli, que é a nossa coordenadora de gestão fiscal, nós fomos representantes da área de negócio que, juntamente com a área de tecnologia, buscamos mapear os nossos fluxos e trouxemos os resultados que serão apresentados aí nos próximos slides. Eu gostaria também, não sei se a doutora Joseli também poderia falar sobre essa questão, dentro da perspectiva da atuação dela, rapidamente, para depois nós que já consigamos entrar na parte concreta dos artefatos produzidos, efetivamente produzidos. Boa tarde a todos. Como já bem explanado pelo Dr. Bruno, e também pelos integrantes da mesa com relação aos problemas enfrentados hoje na execução fiscal, na verdade, o que a gente pretende agora e tentar melhorar é, de fato, a aplicação de novas tecnologias aí, com o uso de inteligência artificial para acelerar o problema, acelerar a execução, a cobrança dos créditos judiciais na execução fiscal e tornar mais efetiva a nossa cobrança e o uso da mão de obra. Então, com relação ao problema, eu acho que está bem explanado. A gente deve passar agora para a explicação mesmo dos atos e dos artefatos produzidos. A gente tem aqui ainda os dados estatísticos, esses dados já foram até atualizados recentemente, mas dá para ter uma dimensão do problema da execução fiscal. O acervo do TJ, quando contabilizamos, era de 280 mil processos, hoje já sabemos que é um pouco maior, em torno de 20 mil processos a mais. E desses processos, 240 mil processos nasceram ainda nos processos físicos, nasceram fisicamente e foram digitalizados e estão em curso na vara de execução fiscal. Esses documentos
são diferentes das execuções fiscais que foram ajuizadas a partir de maio de 2017, porque a partir de maio as execuções fiscais já foram ajuizadas eletronicamente direto com o uso do PJE. O volume mensal de intimações agora, durante o ano de 2020, foi de em torno de 2.000 intimações mês, o que a gente considera que para a atuação é um volume alto, se a gente considerar a mão de obra e a atividade executada manualmente, mas a média mensal de outros anos já alcançou patamares de 4.500 intimações por mês na execução fiscal, o que a gente sabe que certamente pós-pandemia esse volume poderá aumentar bastante. E se a gente não tiver o apoio do uso de tecnologia para que as atividades que são puramente mecânicas e repetitivas possam ser executadas, a gente vai ter um número infinito de servidores e estagiários e ainda assim a gente não daria conta ou não dará conta de executar isso. Então, podemos passar, Iane, se puder passar já para o próximo slide. Os artefatos produzidos por essa equipe foram o fluxograma geral da execução fiscal, os cenários de inteligência, essa tabela de modelos e um diagrama de integração de sistemas. A gente deixa claro aqui que o fluxo geral da execução fiscal é um fluxo geral do processo, que dá para ter uma dimensão para ver por onde o processo caminha, os atores ali envolvidos, desde onde nasce a execução fiscal, os setores que são tramitados dentro da Procuradoria e, eventualmente, dentro da vara de execução fiscal. Então, isso está separado dentro do documento produzido em fluxos que isso possa ser visualizado. Ele não pretende ser um fluxograma extremamente detalhado, ele é um fluxo geral mesmo, para se ter uma noção de onde vai cada etapa cada intimação, cada etapa da execução fiscal. O documento cenários, ele vem trazendo uma descrição mais pormenorizada dos problemas enfrentados hoje dentro da execução fiscal e como a atividade de aplicação de uma tecnologia em determinadas etapas podem nos ajudar com mais velocidade, mais eficiência. E a tabela de modelos DEPARA é uma tabela bem, assim, estritamente exemplificativa. É uma tabela onde eu peço que seja, na primeira coluna, quando vocês virem, visualizarem a tabela, a gente tem ato processual, e o ato processual aqui foi apenas a identificação que o sistema MNI, com a integração lá do SAGE, recebe. Não tem a pretensão aqui de dizer se a intimação é de uma decisão ou de uma sentença, é apenas como o ato chega. O resumo do ato processual, para você ter uma ideia da simplicidade ou da complexidade do ato. O tipo de petição que, em regra, é gerada. Essas petições que foram apontadas nessa planilha foram petições, exemplo de petições padronizadas. E o caso de enquadramento, para permitir que quem esteja visualizando o documento entenda o motivo pelo qual aquela petição, ou o fundamento que aquela petição está sendo gerada. Então, só para você ter uma ideia, uma das etapas mais trabalhosas da execução fiscal, por incrível que pareça ser a citação, e dentro da citação a gente tem algumas situações entre a devolução do AR e os motivos dessa devolução podem gerar atos e petições diferentes. Então, na tabela a gente tem, a título de exemplo, uma intimação de uma tentativa de citação pelo correio, onde o AR é devolvido com a informação de mudou-se e a Procuradoria, então, é intimada para fornecer um novo endereço para a citação. A simples leitura dessa intimação já nos coloca diante de uma situação que é extremamente simples e basta ler e comparar com os endereços contidos nos bancos de dados que a Procuradoria tem. São endereços de diversas fontes, SEB, CAESB.
bases públicas, bases privadas, conferir como o endereço que foi tentada a citação, e se houver novo endereço, informar o novo endereço para a citação. Então, essa tabela exemplifica alguns desses casos, quando a situação não cabe uma petição padronizada, na tabela informa, que depende de análise. Então, é apenas exemplificativo. E o diagrama de integração de sistemas, que será apresentado aqui mais detalhadamente nos próximos slides, ele tem a intenção aqui de demonstrar como que a aplicação da inteligência artificial se daria dentro da comunicação com o TJ, atuação dentro da Procuradoria, pelo sistema de processo eletrônico da Procuradoria, e a produção e encaminhamento do documento que seria a petição. Eu peço aí que assuma, passo a palavra aí para a doutora Isabela. Felipe. Dando continuidade, Felipe Lies, da equipe técnica da SUTIC. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa apresentação. A gente está aqui dentro da Procuradoria para poder apresentar Pode passar, Riane, o slide? A gente está aqui para poder apresentar um pouco sobre os fluxos operacional de trabalho dentro da execução fiscal, que é a nossa ligação com o TJ e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Então, só esperar um pouquinho. Muitas vezes a gente tem um processo, uma dívida que ela tem que ser cobrada, e ao ser cobrada essa dívida, a gente faz uma petição ao juiz. O juiz, imediatamente, ele começa a tomar providências, o juiz do TJ começa a tomar providências nesse processo, e com base nisso ele vai gerar algumas intimações. Algumas dessas intimações, quando elas voltam para a gente, elas voltam por meio de ou intimações ou certidões, e elas são encaminhadas via um protocolo que é o MNI, que é o Modelo Nacional de Interoperabilidade. Acho que saiu a apresentação. Felipe, só um minuto, tá? Já consegue ver? Felipe? Consigo. Deixa eu ver se eu consigo transmitir aqui. Eu não estou conseguindo passar, Riane. Você está com controle. Acho que deu um pequeno problema no slide. Só um minutinho. Felipe, não pega o controle, tá? Tá. Pode seguir. Ok, apareceu aqui agora. Então, voltando um pouco. Quando existem dívidas com o Distrito Federal, essas dívidas elas se tornam dívidas ativas e elas são cobradas pela Procuradoria. Muitas vezes a gente tenta fazer uma cobrança não jurídica, mas em alguns casos é necessário que ela seja, sim, ajuizada. Quando ocorre o ajuizamento dessas dívidas, a gente encaminha esse processo, encaminha uma petição inicial ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça faz um processo, gera um processo, e esse processo ele passa a ser analisado pelo juiz. Muitas vezes o juiz precisa novamente comunicar com a Procuradoria, então ele faz isso por meio de intimações e certidões. E essas intimações e certidões são encaminhadas via MNI, que é o Modelo Nacional de Interoperabilidade.
Ele é padrão do CNJ e já tem algum tempo em que as petições eletrônicas são encaminhadas por esse modelo. Aqui dentro, quando esse processo chega, ele é recepcionado pelo nosso sistema, o Sistema de Automação Judicial, que é o SAGE. Ele é uma empresa contratada que presta esse serviço de mesa de trabalho para nós. Dentro dessa mesa de trabalho, a gente começa a operar a parte burocrática e análise jurídica das petições, das intimações, perdão. Então, nesse período, nós temos a triagem, a análise jurídica e a confecção de uma petição. Pode passar? A triagem ela nada mais é do que, quando nós recebemos essa intimação, nós analisamos para qual processo ela pertence e a quem deve ser direcionada a análise jurídica, que é aquela pessoa que realmente vai fazer o trabalho. Na análise jurídica, depois que é feita a triagem, é recebido para a análise jurídica, e dentro da análise jurídica, ocorre a leitura dos documentos, para se identificar o que está se pedindo dentro do processo, se identificar a fase processual, onde exatamente está o andamento do processo, ou o que necessariamente deve ser feito daquele momento em diante no processo, e a coleta de dados. O que é essa coleta de dados? Ela é ou por alguma informação que a Procuradoria precise para peticionar no processo. Então, essa coleta de dados ela pode ocorrer da seguinte forma: solicitação de informações via nosso sistema eletrônico, que é o SEI. Pode acontecer também por busca em dados nas nossas bases de dados internas e externas. A Procuradoria, muitas vezes, os sistemas que ela possui aqui dentro também servem de auxílio para gerar essas informações. Outros momentos, não. Outros órgãos do DF têm informações, nos repassam, e essas informações são guardadas em alguns bancos de dados aqui internamente. São dados de base externas. Mas também a gente pode realizar muitos web services, que são consultas externas a outros órgãos. A gente tem um exemplo que é com a Secretaria de Economia. Muitas vezes, quando nós precisamos encaminhar dados, receber informações de dívida atualizadas da dívida ativa do DF, nós solicitamos via um web service que está em construção algumas partes, mas algumas já foram entregues. Feito tudo isso, essa análise jurídica, o procurador, juntamente com a sua equipe técnica, a sua equipe de apoio jurídico, confecciona uma petição final. Essa petição ela é novamente encaminhada ao juiz ou ao TJDFT por meio do MNI. Então, se a gente pudesse... Riana, pode passar? Se a gente pudesse ver uma visão sistêmica do processo, seria uma entrada, um processamento e uma saída. A entrada seriam as intimações que a gente recebe do TJDFT. Aqui dentro ocorreria um processamento, que é a triagem, análise jurídica e confecção da petição. E a nossa saída é a petição. Passando mais um slide, a gente vai falar um pouco sobre o fluxo geral da execução fiscal. Aquele primeiro fluxo que a gente acabou de conversar, ele é um fluxo operacional. Então, mostra como que ocorre toda a ligação entre os atores, TJDFT e Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Agora, muitas vezes, quando ocorre a análise jurídica, que aí é um fluxo já de execução fiscal, é necessário se identificar qual a fase do processo. Então, o que seria essa fase? É identificar se a pessoa foi citada, se existem bens a serem pagos, a serem dados como garantia de quitação, ou qualquer outra análise que o procurador ele necessite identificar onde exatamente no fluxo de execução fiscal, seja necessário atuar. Pode passar. Esse é o nosso fluxo de execução fiscal. Ele está relacionado às leis, no sentido de lei de execução fiscal e ao Código de Processo Civil. Muitas vezes é necessário juntar os dois para poder entender como que ocorre a execução fiscal na Procuradoria. Aqui ele está um pouco adaptado para a realidade da Procuradoria Geral da Fazenda Pública, da Fazenda Distrital, perdão. Então, aqui a gente tem fases de ajuizamento, citação, constrição de bens e extinção processual. Esse fluxo ele é muito grande, então, para a gente poder identificar
como que ocorre em cada uma das fases, nós faremos um exemplo, apresentaremos um exemplo, em que nós iremos utilizar o fluxo operacional dentro desse fluxo de execução fiscal mesmo. Pode passar, Renan. Então, aqui a gente tem um pequeno pedaço daquele fluxo, que ele fala um pouco sobre o novo endereço para a citação. Pode passar. Como a gente vai falar somente sobre a execução fiscal, a gente deixou cinza todas as outras caixinhas, e somente as caixinhas que importam para a gente vai começar a falar agora. O processo, quando ele é recepcionado pelo juiz, ele realiza a distribuição lá na vara de execuções fiscais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E quando ele recebe esse processo e verifica que todos os requisitos de admissibilidade foram aceitos, ele inicia um despacho de citação. Esse despacho de citação nada mais é do que ele pegar o endereço que ele recebeu na petição inicial e encaminhar ao Correios ou ao próprio oficial de justiça para que seja localizado o devedor, que é a outra parte da nossa execução. Pode passar, Renan? Pode passar mais um. Muitas vezes esse devedor ele não é localizado, então essa informação ela volta de alguma forma para o juiz. O juiz, com base nessa informação, ele analisa o que é necessário ser feito e com base nisso ele intima o DF para que o DF se manifeste novamente, que é essa caixinha vermelha. Essa informação ela chega para a gente por meio do MNI, conforme a gente tinha visto lá no fluxo operacional. Quando ele chega na procuradoria, ele passa por alguns procedimentos, que seriam a triagem e a análise jurídica. No momento aqui, a triagem foi feita e encaminhada para um setor chamado GPEC, que é um setor interno da procuradoria que trabalha nessa parte. A análise jurídica, ele começa a fazer a leitura dos documentos. Muitas vezes ele não consegue ler somente o último documento, ele é necessário que ele leia ainda um histórico de cima do processo. Então, alguns documentos anteriores àquela última intimação, para poder identificar exatamente o que é necessário ser feito. Com base nisso, ele identifica em qual fase processual está aquele processo. E aí é quando ele entra exatamente nesse período do fluxo. Como o nosso exemplo é sobre novo endereço para a citação, a gente já colocou ele aqui dentro. Com isso, ele começa a realizar uma análise, os procuradores começam a realizar algumas coletas de dados, pesquisas de informação, pesquisas de endereço. E ao resultado final, para este exemplo, ele localizou um novo endereço. Pode passar. Com isso, é gerada a petição de citação por Correios novamente. É gerada essa petição e novamente encaminhada pelo MNI. Pode passar? Pelo MNI, uma vez que chegou novamente ao TJ, é protocolado eletronicamente e volta para o juiz. Eu passo agora para a Jo falar sobre a tabela DEPARA, que é um pouco relacionada a esse fluxo que a gente acabou de conversar. Então, nessa tabela, é uma tabela apenas exemplificativa. O ato processual aqui, ele está identificado conforme o MNI recebe, sem uma vinculação com o conteúdo. Então, dentro da tabela, poderão ver que há intimação, outras células com decisão ou com sentença, mas é a forma apenas que o MNI recebe. Aqui tem o conteúdo resumido do ato. Então, a gente tem aqui um exemplo típico, que foi, inclusive, o que foi explicado aqui no momento anterior pelo Elielso, que é uma intimação com AR devolvido após uma tentativa de citação pelos Correios, no endereço que foi fornecido na citação, o Correio devolve com a informação de que mudou-se. Aquela petição que vai ser devolvida, ela é uma petição padronizada. No entanto, o conteúdo daquela decisão, ela vai depender também da consulta aos bancos de dados para saber se existem novos endereços para tentar uma nova citação ou se o endereço em todos os bancos de dados é aquele mesmo, e aí a gente tem que insistir por uma citação por oficial de justiça. Então, nessa tabela, dá para se ter uma ideia de situações onde as petições são padronizadas, bastando uma análise de leitura e comparação de peça ou de dados, ou de informação e dado, e tem situações que são extremamente simples, como
intimação de uma sentença que extinguiu o processo pelo pagamento. É uma situação super simples, que não precisa de muita informação, apenas a leitura do último documento e a comparação com o dado em banco de dados para ver se não houve um erro ali com relação à situação de pagamento. E a petição seria padrão, dando ciência daquela sentença, informando que não haveria recurso. Então, essa tabela tem esse objetivo de exemplificar o conteúdo das petições. Beleza, Ju, vou passar o Wellington agora. Wellington. Olá, vocês me escutam? Sim, Wellington, tudo certo? Pode começar? Olá, vamos lá. Basicamente aqui, eu vou detalhar um pouco o diagrama de integração, que é um overview de como as fronteiras, tá, entre as aplicações deverão funcionar, né? A gente tem alguns limites de sistema de processamento interno e algumas aplicações externas, né? Aí da esquerda para a direita, nós temos o TJ, né, que fornece aí as informações via canal MNI. Dentro da Procuradoria, nós temos sistemas internos de processamento de operação, que já estão em utilização, né, e outros que estão sendo concebidos. E aí, mais à direita, nós temos o CITAF, né, que é o sistema aí de administração aí de tributos. Então, qual que era o objetivo? O objetivo é esse modelo preditivo, esse robô, vamos chamar assim, ele poder conectar essas três grandes instituições, né, e prover um cenário, uma proposta que visa automatizar essas operações do dia a dia. Então, a gente teria o robô conectando com o MNI, o robô conectando com os sistemas internos, né, via automações de APIs internas da Procuradoria, e nós temos também ele integrando com o CITAF, que é o nosso prover as informações via web service, que hoje já estão, inclusive, em execução, né? Então, a ideia aqui não é nem detalhar muito o processamento de dados que vai acontecer aqui dentro. Basicamente, aqui vai trafegar dados da dívida, né, parcelamento, tudo que envolve as questões aí de dívida, dados da dívida, pagamento, mas juntar esses três atores aí no único modelo proposto, né? Então, a ideia é fazer essa interconexão de dados, né? Bom, seguindo, a gente tem aí um próximo requisito do projeto, que ele é a fase de condução dos trabalhos aí da pesquisa, da proposta que será desenvolvida, né? Então, a gente tem, basicamente, nós utilizaremos basicamente uma ferramenta de gestão, tá? Que tem como objetivo prover a melhoria contínua dos processos, por meio de grandes 4 ações, digamos assim, 4 ações, né? Então, de forma bem resumida, esse método de análise e mudança de processo parte do pressuposto que às vezes o planejamento ele não é uma fase estanque, né? Big Bang, você planeja, você consegue executar depois exatamente da forma que você planejou. Na medida que você vai executando e você vai entrando dentro das atividades, você percebe que existe alguma coisa a melhorar, né? Então, o planejamento ele não é uma etapa absoluta, né? E ele pode seguir aí uma melhoria. Então, a gente segue, por exemplo, o entendimento do problema, né? Refinamento do plano de trabalho e desenvolvimento do plano de comunicação. Essa aqui é a etapa de planejamento, tá? A gente meio que vai girar um ciclo aí PDCA. Então, a gente tem a fase de planejamento, onde nós vamos entender, refinar o problema, produzir aí uma proposta, uma metodologia de trabalho, basicamente um plano de ação, aí poderão entrar outras ferramentas, tá, para apoiar aí essa atividade de gestão, e nessa fase pode ser também, isso é necessário, a mensuração de indicadores de desempenho, onde a gente possa medir isso lá na frente, né. A próxima atividade aí é a obtenção de dados, que obtenção de dados, na verdade, a gente já entra numa fase bem técnica, porque é a fase do fazer, né, a gente planeja e depois a gente faz. Então, como é que vai ser esse fazer? Nós vamos definir uma nuvem de dados para ser trabalhada, para ser treinada nesse modelo. Então, nós vamos captar esse dado, né, que é o insumo principal para a inteligência artificial, que é o insumo, o material necessário,
nós vamos desenvolver, e aqui entra o desenvolvimento e o refinamento dos algoritmos preditivos, né, visando uma melhor acurácia e precisão. Então, nós vamos tentar desenvolver e testar esses algoritmos, e depois executar isso dentro de um ciclo, né, para que a gente possa ter a experiência com o resultado sendo apresentado. Por fim, a gente tem o desenvolvimento e refinamento do algoritmo de acurácia, que é esse fazer, e depois a gente tem o checar, né? O checar é visualizar o que nós conseguimos. Então, a gente parte da premissa que o que foi planejado, que foi executado, ele precisa ser, de fato, monitorado. Então, aqui é basicamente a gente usar uma metodologia estatística para medir essa proposta e os erros que foram captados aí nessa fase. E depois a gente aplica isso dentro de um ciclo de melhoria contínua, né, que é o Agile, e passa a executar isso de forma permanente. Bom, seguindo, a gente tem, esse seria o planejar, né, o fazer, o agir, o medir, ele seria um ciclo maior. Então, dentro do ciclo maior, nós temos um ciclo menor, que são os ciclos das interações mínimas, né? Então, a gente propõe executar 4 grandes fases aí, né, que a gente planeja aquela interação, a gente desenvolve o que a gente está tentando provar, né, que funciona, que está de acordo com os indicadores, a gente constrói, testa e implanta. Então, esses 4 mínimas atividades, eles são executadas dentro daquelas atividades maiores que foi comentado anteriormente. Então, é como se fossem ciclos de entrega pequenos e contínuos. E, por fim, a gente tem a fase que, na verdade, aqui a gente tem a fase do ambiente, né? A Procuradoria hoje, ela teria esse ambiente para executar a nível de produção, mas agora, a nível de laboratório e teste, a gente teria que os pesquisadores, a instituição que for trabalhar no desenvolvimento desses modelos, teriam que prover esse ambiente tanto de desenvolvimento, como de teste, quanto de homologação. Por quê? Porque são ambientes segregados, cada um tem a sua finalidade específica, né? Tanto na hora de treinar os modelos, como na hora de testar, como na hora de homologar, são pessoas diferentes que fazem esse tipo de trabalho, e por ser um ambiente muito necessidade de recursos, nesse momento, essa fase de teste ficaria a cargo de quem e da instituição que estaria pesquisando e testando esses modelos, né? Então, a gente teria essa premissa aí de projeto. E seguindo, por fim, em termos de requisitos de desenvolvimento, a gente terminaria todo esse estudo, tendo uma aprovação técnica do time de especialistas da Procuradoria, de servidores técnicos capacitados, onde seria avaliada a qualidade do projeto e os critérios de aceitação, se eles foram atingidos, né? Porque aí a gente tem os indicadores que foram mapeados lá na fase de planejamento e as premissas que foram levantadas ali. E terminando, a transferência do conhecimento e o plano de sustentação, porque a ideia seria, basicamente, a equipe ser capaz de dar continuidade a esse desenvolvimento no futuro, né? Ela teria a capacidade de conhecer quais foram as bibliotecas utilizadas, quais foram os algoritmos empregados, como é treinado o modelo, como foi treinado o modelo, que tipo de parametrização esse modelo precisa, né? As configurações mínimas, e duas grandes últimas atividades, que seria o plano de inserção, né, que seria basicamente como calibrar esse algoritmo para ele funcionar no dia a dia. Ele precisa aí basicamente aí de um parâmetro mínimo, né, para ser configurado, e depois um plano de sustentação, como é que a Procuradoria vai conseguir manter isso na sua vida diária, né, na sua fase de operação, na sua fase de produção. Então, com isso, a gente conseguiria absorver e dar continuidade ao trabalho de pesquisa e projeto que foi desenvolvido. Tem mais algum slide aí? Vamos... Acho que não, acho que esse é o último, tá? Então é isso. Obrigado. Eu vou falar um pouco sobre a questão dos requisitos de gestão de dados, né? Então, a entidade de pesquisa que vier a trabalhar conosco precisa assinar um termo de compromisso, sigilo e confidencialidade. Isso também seguir o que está disposto lá na nossa política de segurança da informação, porque nós trabalhamos com dados muito sensíveis, né? Então, toda essa parte de sigilo e confidencialidade, ela deve ser previamente acordada entre as partes. Todos os dados pessoais que vão ser trabalhados durante esse processo de homologação e teste, né? Eles têm que ser mascarados.
e as bases que, porventura, sejam limpas ou saneadas, elas devem passar por uma avaliação nossa e, em seguida, né, ela ser incorporada para a Procuradoria, né? Então, a parte de avaliação e posse, ela cabe a gente, tá? E aí a gente tem que lembrar também que todos os dados, eles vão para um propósito de pesquisa, né? Então, todos os testes, todas as simulações que foram feitas, elas não poderão ser eles não poderão ser hospedados pela entidade de pesquisa, esses dados precisam ser descartados, tá? Exceto aqueles que, porventura, a gente venha a integrar. A nomenclatura e os padrões sugeridos, eles seguem aquilo que a gente definir na área técnica, tá? E também deve ter deve seguir a nossa política hoje de backup, né? Para que a gente tenha possibilidades de resgate e tudo que precisar ser necessário em caso de desastre, de qualquer falha técnica. Então, a gente tem os backups periódicos, as fitas em fita magnética, no mesmo padrão do que a gente já faz na Procuradoria. É importante falar também que a entidade de pesquisa vai precisar elaborar um plano de migração de dados, né, principalmente porque muita coisa vai acontecer num contexto de pesquisa, e em seguida esses dados serão incorporados, né, para a PGDF, toda essa estrutura. Então, tem que ter um plano de migração desses dados para tempos de produção. Falando sobre infraestrutura, já foi colocado pelo Ellison, mas hoje a gente não tem infraestrutura para rodar esse projeto de pesquisa. Obviamente, a gente está adquirindo recursos para a produção, então é de responsabilidade da entidade de pesquisa o provimento do ambiente computacional. Por fim, né, eu digo para vocês que, do mesmo escopo que nós fizemos para leitura e automação de peças, necessitará fazer para o âmbito do TJDFT, no PJE, principalmente porque, a partir do momento que a gente faz a leitura e a automação de peças processuais nesse contexto da nossa procuradoria, né, a gente vai gerar um volume muito grande ao tribunal. Então, a gente precisa que o tribunal consiga responder na mesma velocidade. Então, a sugestão de pronunciamentos judiciais a essas nossas manifestações repetitivas, elas também deverão ser desenvolvidas pela entidade de pesquisa. Esse é um escopo que está em desenvolvimento e a gente deve estar disponibilizando para vocês antes mesmo até de sair o edital. A gente vai permanecer esses dados lá na página da Procuradoria Inteligência Artificial. Então, é isso, a gente abre para dúvidas, né? Desculpe, esqueci sobre os próximos passos, né? A gente vai ter uma chamada pública, como já foi falado pelo nosso presidente da FAP e por alguns membros da banca. Assim que o edital de fluxo contínuo for publicado, a gente já terá disponibilidade para ter a nossa chamada pública específica. Nós fizemos uma análise preliminar, são requisitos e funcionalidades, isso pode ser ajustado de acordo com a execução do projeto, é o entendimento da equipe técnica, né, do que será necessário, mas a gente acredita que em tempo de execução algumas coisas podem ser afinadas. A gente entende também que novas demandas vão surgir durante o projeto, de automações, isso tudo deve ser acordado com a equipe do projeto. Estamos em vias de atualização do manual de execução fiscal, e antes mesmo da equipe da entidade de pesquisa chegar, nós vamos fornecer os modelos de petição para que a equipe possa trabalhar de uma forma mais tranquila. E é isso, eu abro para dúvidas. Se vocês... Eu acho que já tem algumas dúvidas aí, né, no chat. Deixa eu abrir aqui, fechar aqui a apresentação, que a gente já começa a ver a parte de dúvidas, tá? Só um momentinho. Pronto, estamos todos aqui na tela, né? Eu vou ler a primeira dúvida que a gente teve, do Henrique, da UNB. Ele fala o seguinte:
A nota técnica 220 informa que, no item 8.6, é importante elencar os processos de automação preliminarmente analisados para automação que não envolvem aplicação de inteligência artificial, conforme 3.1.2, integração com sistemas de processo eletrônico, pesquisa de bens e valores, Bacenjude, Infojude, Renajude, pesquisa de novo endereço, memorando de extinção, reconhecimento de prescrição, encaminhamento da extinção, verificação de pagamento. Tais integrações estão no escopo do projeto ou o escopo do projeto é apenas IA? E aí é importante a gente lembrar que, de acordo com o desafio que foi proposto na FAP, né, o nosso projeto é de inteligência artificial. Obviamente, a gente tem um projeto grande na casa que envolve a parte de transformação digital e a construção dessas automações. Então, o foco do projeto é a parte de inteligência artificial, né? Por isso que a gente identifica. E se vocês derem uma olhada no fluxograma geral da execução fiscal, a gente colocou o que é a automação e aquilo que é a inteligência artificial. O pesquisador ele deve se ater ao que está escrito como inteligência artificial, que é o foco desse projeto, tá? Henrique, eu respondi a sua dúvida, você está online, você quer falar? Como é que está? Joia, Henrique, obrigada. Tá? Tem uma pergunta aqui, tem um comentário, na verdade, do Daniel Marques. Boa tarde, parabéns pelo trabalho. Ele fez um perdão, né? Enfim, né? Mas eu acho que é bom a gente comentar. Basicamente, né, o que a gente está envolvendo aqui é a leitura de peças, que vai acontecer via barramento do MNI, e a partir da leitura de peças vai haver uma classificação e, em seguida, uma sugestão de petição, né? Então, tudo isso vai ser feito utilizando, né, algoritmos de inteligência artificial e soluções que possam promover essa automação. Aquilo que envolve automação propriamente dita não faz parte do escopo do projeto, é a inteligência artificial que a gente está trabalhando, é o nosso foco, tá bom? Tem um comentário aqui. Boa tarde. Pensando na gestão eficiente de processos da Procuradoria, adotando metodologias de processo que pregam em suas doutrinas melhorias práticas sobre a gestão ponta a ponta do processo, não seria de extrema relevância a inclusão deste projeto o uso de inteligência artificial desde a origem da dívida ativa, iniciando assim pelo recebimento dos créditos ainda para serem inscritos pela Procuradoria e buscando tecnologias a partir do uso de inteligência artificial para fortalecimento da cobrança administrativa, buscando assim a redução do ingresso de novos processos na esfera judicial alinhado aos objetivos e metas do judiciário. É uma pergunta do Carlos, da Coreplan. Carlos, faz parte do nosso escopo essa tratativa. A gente trabalha especificamente na busca dessas soluções, né? O doutor Carlos Valenza, nosso procurador adjunto de Fazenda, está aqui e está trabalhando exatamente na busca dessas soluções, né? E de uma nova solução, inclusive, que possa abarcar essa automação no nosso contexto do processo eletrônico judicial. Mas, especificamente para esse projeto, que envolve uma construção de pesquisa, o foco realmente é a utilização de inteligência artificial para a produção de peças, classificação e sugestão de petições, não só no âmbito da Procuradoria-Geral do DF, mas também como no tribunal, que vai receber essas demandas repetitivas nossas, tá? O Henrique Araújo Costa também perguntou, trata-se de um projeto muito complexo, qual é a ordem de grandeza do orçamento? Então, o projeto, como foi explicado pelo doutor Alessandro, presidente da FAP, né, ele está em processo de construção junto à FAP-DF, então, ainda tem elaboração do edital, e esses valores eles vão ser estimados na chamada pública, né? Então, a chamada pública ela faz uma estimativa, então eu gostaria que vocês aguardassem a chamada pública para vocês terem essa informação sobre a grandeza do orçamento. Não sei se a doutora Isabela quer complementar alguma coisa em relação a isso, doutora Isabela? Não, Riane, a sua informação é a que temos no momento da FAP, esse dado a Procuradoria não tem disponível, temos que aguardar a construção do chamamento específico para saber o valor que vai ser destinado ao projeto. Isso, eu posso colaborar um pouco aqui, Alessandro falando. Nós temos algumas métricas de projetos de inteligência artificial que nós já contratamos em modelo similar
ao da PGDF. Então, a gente tem alguma métrica em relação a isso. A gente ainda vai definir o teto. Então, a chamada vai ter um teto, tem que ter teto. Mas, assim, o teto não é nenhum indicativo de que o projeto deva ter esse valor. Porque, como eu falei no início, uma das avaliações que a gente vai ter de consultor ad hoc, e nós vamos fazer um chamado específico para esses consultores ad hoc, esses pareceristas, que um dos fatores que queremos que seja bem avaliado é justamente a economicidade do projeto. Tá? Então, assim, o nosso teto vai ser generoso, a gente vai colocar um delta aí em cima dos valores com quais a gente tem aí um referencial, mas também os projetos vão ser avaliados quanto a esse aspecto aí da economicidade. E os planos de trabalho podem ser revistos, sim, durante o processo de seleção. Obrigada, doutora Isabela. Obrigada, doutor Alessandro. Mais uma pergunta do Leonardo Máximo Barbosa, da PGE de Alagoas. Perguntou se a gente pretende fazer algo relacionado à busca patrimonial. Nós estamos trabalhando em uma solução, Leonardo, mas como foi separada essa parte de automação e daquilo que seria aplicado o uso da inteligência artificial, até porque se trata de um projeto de pesquisa, né, como foi falado, foi um desafio que a gente participou. Então, especificamente, nós sim estamos trabalhando, acho que a gente vou guardar teu contato até para que a gente possa, no futuro, trocar, né, experiências. É bem importante que a gente tenha esse contato de outras procuradorias. E, enfim, a gente está trabalhando, mas não faz parte do escopo do projeto, tá? Não sei se... As pessoas que eu respondi agora, o Carlos, o Leonardo e o professor Henrique, o NB, se quiserem falar também, fiquem à vontade, tá bom? É só avisar aí no chat. Eu vou seguindo. O Pedro Felipe Gomes, da PGE do Mato Grosso, ele fez um comentário sobre que o fluxo que estava ilegível. A gente identificou, tá, sobre a questão da imagem, a gente disponibilizou o fluxo em BPM hoje pela manhã. Então, se possível, pode entrar no site, que você já vai conseguir verificar o fluxo em BPM no site, tá bom? O Pedro, né, do Mato Grosso. Respondi sua dúvida, Pedro? O Fabiano Hartmann Peixoto, da Universidade de Brasília, ele pergunta se no chamamento será dar um peso na avaliação para experiências anteriores em desenvolvimento de pesquisas similares em IA para o direito. O edital de chamamento ainda não foi construído. É importante que vocês façam essas sugestões, e a gente está fazendo audiência pública exatamente para poder identificar essas experiências anteriores e todos esses pontos. Então, é importante que você tenha colocado esse comentário, né, que é uma coisa que a equipe vai avaliar antes do chamamento. Eu não sei se a doutora Isabela quer complementar. Não, Riane, não, exatamente isso. A não ser que o presidente Alessandro tenha alguma informação extra, mas ainda não. Nós não temos informações muito detalhadas ainda sobre o chamamento específico. Então, na verdade, esse sempre é um aspecto avaliado nos editais da FAP. Tá? É o mérito técnico-científico da proposta e a qualificação da equipe e a capacitação dela para executar a proposta. Então, sim, isso daí vai ser um aspecto avaliado. Em termos assim, de pontuação, a gente não tem isso ainda definido. Mas, como eu te falei, vão ser 3 etapas de avaliação. A primeira, parte documental, tá? A segunda parte dos pareceristas, e a terceira parte, que é a parte mais importante, é a parte que é de um comitê avaliador, que é formado pela FAP, e no caso aqui específico, pela PGDF, que daí a gente vai avaliar a adequação dos projetos de trabalho às necessidades da PGDF. Então, é importante a qualificação tecnológica? Obviamente que sim, nós somos uma fundação de apoio à pesquisa, afinal de contas. É determinante? Definitivamente não. O que é determinante, na verdade, é a qualidade do projeto e o alinhamento dela com as necessidades da PG. Excelente, doutor Alessandro. E tem uma última dúvida aqui, deixa eu só visualizar. Tem 2 pessoas querendo falar, tá? Acho que o Fabiano... Esclarecemos a dúvida, né, Fabiano? E
Alguém tem mais alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, podem encaminhar via chat para a gente poder registrar. Tem um comentário aqui, do Daniel Marques. Existem outros tribunais com automação de execução fiscal. Seria possível alguma espécie de colaboração? Acho que certamente, né, essa audiência pública é exatamente para a gente ter essa construção colaborativa com as entidades de pesquisa, a sociedade civil, todos os nossos órgãos parceiros, os demais tribunais. Então, eu entendo que essa colaboração é possível, mas a gente tem que entender o formato da colaboração, né? Então, eu peço que entre em contato conosco, né, para a gente tentar verificar como que vocês querem fazer. Certamente é uma solução que ela pode servir de referência para outras procuradorias, né? Então, até porque todo mundo faz alguma coisa muito similar, né? Então, ter soluções únicas, processos colaborativos, com certeza faz parte do princípio desse projeto. Então, a gente fica à disposição, né? É só entrar em contato com a gente para a gente tentar fazer essa colaboração. Eu tenho duas pessoas aqui com a mão levantada para falar, e eu queria verificar com vocês, o Renato e o Paulo. Vocês querem falar agora, Renato? Bem, eu vou seguir para o chat, tá? Já que a pessoa não se manifestou. Pedro, considerando a existência de soluções especializadas para a advocacia pública já dotadas de inteligência artificial, alinhadas com as necessidades aqui apresentadas, poderiam mencionar a motivação para a busca de solução apartada, que dependeria de integrações em detrimento à contratação de solução única, né? Essa foi uma pergunta do Pedro Felipe Gomes, da PGE-MT, né? É importante identificar, né, que a gente está aqui num contexto de um projeto de pesquisa e que envolve não só a produção aqui da Procuradoria, mas com uma solução também que vai funcionar no âmbito do PJE, né? A gente entende que é uma solução muito específica, né? A gente já tem uma solução de processo judicial eletrônico, e o que a gente busca aqui é desenvolver exatamente uma API que vai fazer toda essa integração. Então, eu entendo que a gente não teria hoje disponível, né, especificamente uma solução que atenderia ipsis literis o que a gente precisa aqui da Procuradoria, né? A gente fez uma busca dessas soluções, né? Teoricamente, a gente teria que mudar hoje o nosso processo de automação judicial e, além disso, né, a gente não conseguiria abarcar aquilo que envolve o Tribunal de Justiça, né? Então, a gente entende que é um processo, sim, de pesquisa, e a gente buscou fazer isso via um desafio, onde a gente consegue um alinhamento entre a academia, né, e a Procuradoria para a construção dessa solução, né? Eu não sei se mais alguém quer complementar essa pergunta. Eu posso complementar. Eu ia falar para a professora falar sobre a relação, né? Se vocês quiserem que eu cale a boca, vocês me avisam, eu fico quietinho. Olha só, uma coisa tem que ficar muito clara dentro desses projetos da FAP. Ele não é uma alternativa para a licitação. A FAP não pode servir como uma alternativa para a licitação. Então, todo projeto da FAP, isso não é para esse projeto, isso é toda a iniciativa da FAP, né? A gente trabalha em instrumentação, tanto da academia, quanto do setor privado, quanto agora do poder público. No entanto, tudo isso está envolto dentro de uma ação do desenvolvimento do conhecimento. Então, tem que haver aspectos de inovação. Não precisa ser algo completamente inédito. Não estou pedindo para ninguém criar novos algoritmos de inteligência artificial. Mas uma aplicação de um conhecimento já estabelecido, mas que não esteja completamente disseminado em soluções comerciais, ao caso específico da PGF, se enquadra dentro do que a gente entende como inovação, tá? Então, assim, pode ser uma integração com sistemas existentes? Sim, claro que pode, né? Desde que traga esse aspecto de inovação. O que a gente quer
Na verdade, tudo eu bem? vou ser bem claro. Cara, não, meu chefe, Duas obrigado, coisas. cara. Sonho dourado, nosso sonho dourado é duas coisas. Desenvolvimento de conhecimento, ou seja, elevar o estado da técnica. E outro, esse aqui não vai estar presente explicitamente no edital, mas nós estamos criando as condições para isso. Que ao término do projeto possa haver o surgimento de empresas especializadas que possam, a partir daí, suportar os órgãos de todos esses projetos nossos do Desafio da EF. Ou seja, daqui a, vamos colocar aí, 2 anos, vamos supor que o projeto tenha 2 anos, ao término de 2 anos, tá, foi concluído, entregue, começou a operar lá na PGDF. A gente sabe como essa área é. Vai ser preciso refinamento, melhoria, todas essas, suporte. Então, quem é que vai dar isso? Aí já é uma questão do mercado. Quem se habilitar, né? E quem for contratado pela PGDF. Mais ou menos assim, entendeu? Então, o nosso sonho dourado aqui da FAPDF é sempre calcado na pesquisa, né? Na produção de novo conhecimento e no empreendedorismo inovador. Então, é isso que a gente espera com essas ações. Ótimo, obrigada, doutor Alessandro. Alguém mais tem algum comentário? Mais dúvidas? A gente também esclarece, né? A doutora Isabela já falou, mas a gente disponibilizou todo o material, né, no site da Inteligência Artificial. Isso ainda vai ficar aberto durante um tempo para vocês. Nós vamos disponibilizar também um vídeo dessa audiência. Então, vocês também poderão consultar e fazer perguntas nesse prazo de 10 dias. Né? É bem importante a contribuição de vocês para que a gente faça o chamamento mais próximo possível daquilo que a academia possa atender a gente, né? E que seja benéfico para ambas as partes. Né? A gente tenha realmente um projeto em construção. O Geraldo Magela levantou a mão, ele quer falar? 2 minutos, Geraldo? Não, acho que não. Enfim, gente, tem mais alguém que quer fazer algum comentário? Estamos abertos aqui para as perguntas. Toda a equipe técnica aqui está à disposição para responder. Acho que é isso, tá, doutora Isabela? Riane, você pode colocar, por favor, na tela esse slide de avisos, por favor? Só um minuto, doutora Isabela. Ok, eu agradeço. Estamos entrando na reta final da nossa audiência pública online, Inteligência Artificial em Execução Fiscal. E, nesse momento, nós vamos apenas reforçar alguns avisos que nós já passamos aqui no correr das nossas atividades. Como a Riane colocou agora, essa audiência foi gravada, ela vai ficar disponível, a gravação vai ficar disponível em nosso site institucional www.pg.df.gov.br/inteligência artificial, inclusive para todos os interessados, inclusive os que não puderam participar aqui nessa sentada. As perguntas, eventuais novas perguntas, colaborações, contribuições, sugestões, podem ser endereçadas no prazo de 10 dias corridos para o e-mail inteligenciaartificial@pg.df.gov.br. As respostas da equipe técnica e da área de negócio da Procuradoria serão enviadas até o dia 26 de junho. Me reporto agora à Procuradora-Geral, doutora Ludmila Galvão, para encerramento das atividades, desde já agradecendo. Boa tarde. Eu gostaria de finalizar agradecendo mais uma vez a presença de todas as autoridades aqui presentes, de todos os senhores e todas as senhoras, parabenizar os servidores e os procuradores da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que de alguma maneira participam da elaboração do projeto de inteligência artificial em execução fiscal, parabenizando aqui nas pessoas da Riane e da doutora Isabela, dando aqui as minhas congratulações
e a minha satisfação de ver o projeto apresentado. E queria aqui registrar, por fim, a minha alegria em ter realizado essa audiência pública, que é, sem dúvida, um marco em prol do uso da inteligência artificial na administração pública, na busca da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Muito obrigada. Damos por encerrada a audiência pública online, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Muito obrigada, boa tarde.